do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. Controle sexual, capítulo 20, de 26. Controle sexual. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Do item 4, do capítulo 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Existe o mundo sexual dos espíritos de evolução primária, inçado de ligações irresponsáveis, e existe o mundo sexual dos espíritos conscientes, que já adquiriram conhecimento das obrigações próprias, à frente da vida. O primeiro se constitui de homens e mulheres psiquicamente não muito distantes da selva, remanescentes próximos da convivência com os brutos, enquanto que o segundo é integrado pelas consciências que a verdade já iluminou, estudantes das leis do destino à luz da imortalidade. O primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, e só, muito pouco a pouco, despertará para as noções da responsabilidade no plano do sexo, através de experiências múltiplas na fieira das reencarnações. O segundo já se levantou para a visão panorâmica dos deveres que nos competem diante de nós mesmos e procura elevar os próprios impulsos sexuais, educando-os pelos mecanismos da contenção. Falar de governo e administração no campo sexual aos que ainda se desvaíram em manifestações poligâmicas seria exigir do silvícola encargos tão somente atribuíveis ao professor universitário, razão por que será justo deter-se alguém nesse ou naquele estudo alusivo à educação sexual apenas com aqueles que se mostrem susceptíveis de entender as reflexões exatas neste particular. Estabelecida a ressalva, perguntemos a nós mesmos se nos seria lícito abandonar no mundo os compromissos de natureza afetiva assumidos diante uns dos outros. Assim, nos externamos para considerar que a ligação sexual entre dois seres na Terra envolve a obrigação de proteger a tranquilidade e o equilíbrio de alguém que, no caso, é o parceiro ou a parceira da experiência a dois, e, muito comumente, os dois se transfiguram em outros mais, na pessoa dos filhos e demais descendentes. Urge, desse modo,
evitar arrastamentos no terreno da aventura em matéria de sexo, para que a desordem nos ajustes propostos ou aceitos não venha a romper a segurança daquele ou daquela que tomamos sob nossa assistência e cuidado, com reflexos destrutivos sobre todo o grupo em que nos arraigamos através da afinidade. Não se trata, em nossas definições, do chamado vínculo indissolúvel criado por leis humanas, de vez que, em toda parte, encontramos companheiros e companheiras lesados pelo comportamento de parceiros escolhidos para a vivência sexual e que, por isso mesmo, adquirem, depois de prejudicados, o direito natural de se vincularem a outra ligação ou a outras ligações subsequentes, procurando companhia ao nível de sua confiança e respeitabilidade. Reportamo-nos ao impositivo da lealdade, que deve ser respondida com lealdade, seja qual for o tipo de união em que os parceiros se comuniquem sexualmente um com o outro, sustentando o equilíbrio recíproco. Considerando o exposto, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou disserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se atirar à leviandade. Justo ponderar quanto a isso, porquanto, em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos próprios compromissos. O culpado pela ruptura na ligação afetiva, mas, igualmente, o companheiro ou companheira que, por desídia ou frieza, mesquinhez ou irreflexão nos votos abraçados, induz a parceira ou o parceiro a resvelarem para a insegurança no campo do afeto, atraindo perturbações de feição e tamanho imprevisíveis. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, que bom estar novamente com você nesta lição que toca os nossos íntimos. Ela fala sobre o controle sexual. Emmanuel se vale, então, do item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E este item fala para que você interrogue friamente suas consciências, para que você então possa ver as suas vicissitudes e decepções da vida, e que você vai remontando passo a passo a origem desses males que torturam, não é? E você pode então perguntar para si mesmo: se eu houvesse feito assim, ou assado, deixado de fazer determinadas coisas, com certeza não estaria em semelhante condição. Isto é, se cada um de nós fizermos uma
reflexão fria, como diz ele, que é uma interrogação, né? Se você fizer uma reflexão fria sobre tudo que já ocorreu com você, ou que está ocorrendo no momento, se você fizer de uma forma não querendo se justificar, não é? Que esta é normalmente o que ocorre conosco. Nós queremos sempre justificar nossos erros e diminuí-los ou culpar os outros. Se nós colocarmos de uma forma bem tranquila, nós veremos que todas as nossas vicissitudes, todos os nossos problemas, todas as nossas dores que hoje estamos sentindo são de causas passadas, ou desta vida, ou da vida anterior. Mais precisamente nesta vida. São consequências que nós estamos colhendo. Como dizia Jesus, o plantio é facultado, mas a colheita é obrigatória. A colheita, sendo obrigatória, significa a lei de causa e efeito. O que você planta, colhe. Então, não há como você plantar milho, por exemplo, dando um significado material, né? Não há como plantar milho e querer colher feijão. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Mas nós não temos que nos culpar por isso. São atitudes ignorantes que nós tivemos no passado. Por isso que Chico Xavier disse: você pode começar agora e fazer um novo final. Então, quando nós formos ter atitudes, que nós possamos refletir bem sobre nossas atitudes. Se nós não vamos prejudicar a nós mesmos e ao outro. Com certeza, nós diminuiremos em muito os nossos problemas futuros. Emmanuel, então, começa a lição, falando sobre ela, que existe dois mundos. Aquele mundo dos espíritos que estão em evolução primária, quer dizer, estão nas primeiras encarnações, e as ligações deles são irresponsáveis, porque a ligação é praticamente de forma sexual. É como se fosse um animal, podemos assim dizer. Mas existe um outro mundo sexual de pessoas, de espíritos conscientes, que já adquiriram conhecimento, aquele sentimento da sua própria responsabilidade, não é? Que ele deve permanecer ali, fiel àquele compromisso. Então, aqueles que estão no primarismo, eles estão psicamente ainda distantes, estão muito distantes de enxergar alguma coisa, não é? Agora, os outros, não é? Eles já estão mais iluminados e já têm aí um roteiro traçado. Ele volta a dizer que o primeiro grupo, aquele que está no sexo animal ainda, podemos dizer assim, está ligado ainda à poligamia e às vezes desenfreada. E só muito pouco a pouco vai despertando para as noções de responsabilidade no sexo. É interessante isso porque acredito que hoje essa questão que principalmente o homem tem de ter diversas mulheres e ter uma esposa e ainda ter diversas mulheres na rua, ela está muito ligada a essa poligamia que ele já teve no passado, de forma conhecida, de forma aceita pela sociedade da época. É isso que ele comenta aqui a respeito, está fixado na poligamia. Ele está ainda com a mente no passado. Ele não se libertou dela, ele não
não se deixou levar para a responsabilidade, não é? E para o sentimento, porque a poligamia ela é um jogo de prazer, não existe afeição. E ele fala que o segundo grupo já se levantou para uma visão panorâmica dos deveres que competem diante de nós mesmos e procura elevar os próprios impulsos sexuais, educando-os pelos mecanismos da contenção. Isso é muito interessante, porque muitas vezes o parceiro ou a parceira ele não quer o ato sexual. E aí a pergunta do outro, e agora, o que fazer? Então, é preciso que tenha esse pensamento sobre a educação dos mecanismos de contenção. Tanto aquele que está sofrendo, quanto aquele que está também querendo um ato sexual fora de casa. Todos dois têm que conversar, têm que se relacionar, conversar um com o outro. Isto é de fundamental importância, que haja o diálogo no casal. Nesta outra parte, ele fala sobre de falar sobre o governo, de administração no campo sexual, mas que estão nas manifestações poligâmicas. Então, falar disso, colocar isso até de forma pública, não tem nenhuma eficácia, não é? É como exigir de um silvícola, de um índio, por exemplo, encargos que somente um professor universitário tem conhecimento. Não vai adiantar nada, não é? Então, é preciso que este estudo, então, alusivo à educação sexual, seja dedicado somente àqueles que se mostrem susceptíveis de entender as reflexões exatas. Dessa forma, podemos assim fazer uma outra comparação, assim como ele fez a comparação de que é inócuo você querer ensinar um silvícola, né, um índio, conhecimentos que somente um professor universitário tem condições de absorver. Da mesma forma, se você quiser educar sexualmente uma criatura que está nesse estágio, ele não vai ter condições de entender. Ele ainda está no instinto. Ele fala mais alto ali, o seu corpo, né? Então, é isto. E ele fala, então, que estabelecido, então, a ressalva, seria o caso de nós perguntarmos a nós mesmos se seria lícito, não é? Abandonar no mundo os compromissos de natureza afetiva que nós assumimos diante um dos outros. Então, seria lícito? Seria correto nós abandonarmos esses compromissos que nós fizemos de uma forma irresponsável? Então, ele continua dizendo que a ligação sexual entre dois seres na Terra envolve a obrigação de proteger a tranquilidade e o equilíbrio de alguém. Então, quando você fez esse compromisso de vir e casar com uma determinada pessoa, você fez um compromisso de protegê-la, de dar tranquilidade. Da mesma forma, o outro fez com você. E mais, fizeram também compromisso com aquelas criaturas, aqueles filhos que vieram, que hoje estão junto com você. Então, você também tem responsabilidade para com esses filhos. É esta visão que nós devemos ter e apurá-la e ensinar para as pessoas que estão aptas a absorver esses ensinamentos. E ele continua dizendo que
com urgência que nós temos que evitar estes arrastamentos no terreno da aventura em matéria de sexo. Porque ele cria realmente um desajuste em todo o círculo familiar, não é? É o filho que passa a ter medo, ali inseguro, o pai, a mãe brigando, não é isso? Um saindo de casa. Então é preciso que haja essa tomada de consciência para que não haja destruição de tudo aquilo que já foi conquistado. Emmanuel, nessa outra parte, diz assim, que não se trata de definição do chamado vínculo indissolúvel, criado por leis humanas. Então, veja bem, falar que não pode haver uma separação entre as partes. Pode haver a separação entre as partes. É isso que ele está querendo dizer. O que não pode é lesar o outro. É o que muito acontece. Não é? Então, lesar o outro, isso não pode. Ter uma explosão dentro do lar, isso faz com que todo o grupo familiar passe também sendo levado a rodo, não é? E ele coloca que mesmo aquele que é prejudicado, no caso, ele tem o direito de procurar uma nova ligação. Ele tem o direito, não é, de reconstituir sua família. A grande dificuldade é de ter a separação do casal, quando eles acham, consideram que o matrimônio chegou ao fim, é que eles possam se preocupar não consigo mesmo, e sim com os filhos. Porque na maioria das vezes a gente observa que as pessoas ficam preocupadas consigo mesma. Ela não está nem aí para outra pessoa, para o companheiro ou para a companheira. Muitos estão, inclusive, querendo picar, querendo sacrificar o outro, não deixando sair coisas de casa, enfim, criando sérios problemas no trabalho, todas as questões dessa natureza. É o que muito acontece. E mais ainda, é um querendo colocar os filhos contra o outro. Em que isso vai adiantar? Vamos raciocinar. Se nós raciocinarmos sobre isso, isso não adianta absolutamente nada, positivamente, e sim negativamente. Porque um companheiro ou companheira querer provar para os filhos que não tem condições nenhuma de entender o que está se passando, muito menos de ter um julgamento. E o que é pior, o pai e a mãe passando para os filhos essa responsabilidade. São irresponsáveis essas criaturas, não é? Então, deixemos o tempo. O tempo virá. Abra a mão, aquele que pode mais, dê mais. É que pode dar, então ele que abra a mão de muitas coisas. É isto. E continuando aqui o próprio parágrafo, né, ele diz que tem que ter lealdade, que deve ser respondida com lealdade, seja qual for o tipo de união. Porque deve haver a lealdade com o parceiro, com a parceira. E a lealdade envolve tudo isso. Do jeito que começou, se não puder terminar do jeito que começou o relacionamento, mas não pode manter-se inimigo um do outro, como muitos ocorrem. Não quer nem ver mais pela frente. E os filhos é que são os maiores prejudicados. E nessa outra parte ele diz que, considerando o exposto, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou disserção daquele ou naquela que existiu. Então, é preciso que cada um reflita sobre
aquilo que ela causou. Cada um reflita. Se cada um refletir quais foram os seus erros, ela pode ter uma consciência mais tranquila. Porque aí ela não vai gritar com outra pessoa, não vai ficar mostrando os erros da outra. É até bom que ela chegue, aquele que puder mais, aquele que já entendeu isso, chegue para outra pessoa e diga, olha, no nosso relacionamento, né, eu errei nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Agora, os erros que você cometeu, cabe a você examinar. Porque de nada vai adiantar você falar dos erros do outro, a menos que ele queira enxergar. Se ele falar, não, você me diz quais são os erros que eu cometi de forma tranquila, você pode até ajudá-la ou ajudá-lo. Mas se você jogar para ela de uma forma violenta, dizendo sobre esses erros, isso não redunda em nada. Isto realmente vai criar mais discussão. Mas se for para um aprendizado mútuo, é bom que um diga para o outro aonde acha que o outro errou, de forma educativa. Esta que é a importância da vida. Ele continua dizendo que é justo ponderar quanto a isso, porque em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que revelam desleais aos próprios compromissos, o culpado pela ruptura da ligação afetiva, mas igualmente o companheiro ou companheira que também ficou fria, mesquinhez, reflexão e tal, e que caminhou para aquilo. Então, olha que coisa interessante. Ele dá um exemplo aqui, na verdade, porque é justo cada um pondere os erros que cometeu. Aqui ele fala de um caso que ocorre muito. Vamos falar aqui, o homem, por exemplo. Vamos dar um exemplo. O homem, ele está em casa aí, querendo, e ele começa a ter uma esposa que começa a ficar fria. Então ele chega em casa, a mulher está fria, não quer saber dele, né? Nem de forma sexual, nem nada, age com mesquinhez, não é? Começa a falar mal do marido, para as vizinhas, para os filhos, enfim, ela começa a fazer a ruptura. Ela está fazendo a ruptura. E aí, este homem vai para a rua buscar um conforto sexual. Nós não estamos aqui defendendo o homem ou a mulher. Nós estamos contando uma história e, ao mesmo tempo, dando exemplos, não é? Então, esse homem procura outra companheira e aí acaba-se o relacionamento. É claro que o ideal é que haja a conversa, mas muitas vezes isso é difícil. É difícil por quê? Porque, principalmente por esse caso aqui, se a mulher ou o homem levar para o caminho da frieza, é como se deixasse ali o marido ou a esposa ao relento, e isso faz com que a outra criatura procure, não é, uma outra companhia fora de casa. Desta forma, chegamos aqui ao final, e é uma lição com grande conteúdo, que eu convido você a ler, refletir e tentar absorver esses conhecimentos que Emmanuel nos traçou, para que você tenha uma vida cada vez melhor dentro do seu lar e principalmente com diálogo na sua família. Fiquem com Deus e até mais ver.